Olá, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Hoje vamos falar aqui um bocadinho de sistemas de ficheiros ou file systems, como preferirem, sobre este assunto, sobre um dos assuntos que é importante em termos de sistemas operativos e do funcionamento dos nossos sistemas. Sem os sistemas de ficheiros não haveriam, de certeza absoluta, os sistemas operativos que temos hoje e a capacidade de computação que temos hoje também se deve muito aos sistemas de ficheiros que foram evoluindo e à forma como os mesmos foram evoluindo. Então, o webinar não será um webinar excessivamente alongado, mas o suficiente para falarmos sobre o que é um sistema de ficheiro, alguns dos seus componentes principais e também de alguns dos sistemas de ficheiros mais importantes da história e também daqueles que ainda hoje dominam o mercado, digamos assim. Então começamos precisamente por falar o que é um sistema de ficheiros. Um sistema de ficheiros é um conjunto de ficheiros, de diretorias, de descritores e de estruturas de dados também auxiliares, geridos por um módulo do sistema operativo, sendo que esse módulo do sistema operativo se chama Sistema de Gestão de Ficheiros. Este módulo permite estruturar o armazenamento e também a recuperação de dados persistentes num ou em mais dispositivos de armazenamento de dados. Portanto, isso é muito importante de referir esta característica, não só estruturar o armazenamento, mas também permitir a recuperação de dados persistentes, num ou mais dispositivos de armazenamento de dados. Para falar, obviamente, de sistemas de ficheiros, e como falámos que o sistema de ficheiros é um conjunto de ficheiros, diretorias, descritores e estruturas de dados, então, obviamente, se é um conjunto de ficheiros, não poderemos deixar de falar naquilo que é um ficheiro. Portanto, esse é o ponto de partida primordial, digamos assim, para falar de sistemas de ficheiros, será o que é um ficheiro ou um arquivo, como preferirem chamar. Então, neste caso, um ficheiro, sendo um conjunto de dados, normalmente dados relacionados entre si, identificados por um nome. Um ficheiro é composto por três elementos importantes: a própria informação, ou os dados, que podem ser texto, música, imagem, vídeo, etc. O descritor. O que é o descritor? É a estrutura de dados do ficheiro no dispositivo de armazenamento que vai conter essa informação, a informação sobre o ficheiro, desde o tamanho, das datas de criação, datas de alteração, metadados, os acessos, quem criou, as autorizações de acesso, as permissões, portanto, tudo isso vai estar no descritor, e o próprio nome do ficheiro, que identifica o ficheiro perante os utilizadores, não é? Portanto, perante quem vai trabalhar com esse mesmo ficheiro e vai ter então essa identificação perante os utilizadores. Então, podemos dizer que o sistema de ficheiros que vai se encarregar de definir os tamanhos dos clusters. O que é um cluster? É a unidade mínima de armazenamento num sistema, e também de determinar a segurança e a credibilidade do sistema e a forma como ele vai trabalhar em rede. Isto aplica-se aos sistemas FAT, aos sistemas NTFS, mas também a outros sistemas de ficheiros. O ficheiro vai ser identificado por um ou vários path name, ou seja, os caminhos, e também cada ficheiro tem obrigatoriamente associado aquilo que se chama um inode ou index node, que é a informação da localização e gestão do próprio ficheiro. Inode, que é um nó de index, de índice, que vai então conter a informação da localização e da gestão do ficheiro. Mas não só de ficheiros, o sistema de ficheiros é composto, então também é composto de diretorias. Diretorias que são, ao fim e ao cabo, catálogos com os nomes dos ficheiros ou de outras diretorias que estejam subdiretorias, digamos assim, e a diretoria o que é que faz? Vai estabelecer associações entre os nomes e os descritores,
Portanto, é esse o papel das diretorias. Isto leva-nos ao quê? Estabelecer associações, estabelecer relações. Isto leva-nos também a falar um bocadinho daquilo que é a relação entre os sistemas de ficheiros e as entradas e saídas do nosso computador, as I/O, Input Output, ou ES, se preferirmos em português, entradas-saídas. A relação então entre estas entradas e saídas e o sistema de ficheiros, podemos dizer que nesta relação existem duas relações mais comuns. E essas duas relações são, normalmente, as entradas e saídas estão no nível do sistema de ficheiros, portanto, o input-output está no nível do sistema de ficheiros, sendo todos os dispositivos, sejam eles virtuais ou não, vistos como quaisquer outros ficheiros, e isto funciona em sistemas de base Unix e também no Windows, que ao fim e ao cabo também tem uma base Unix, mas em todos os sistemas de base Unix, e também a segunda relação típica, que é o sistema de ficheiros vai se situar num nível hierárquico acima das entradas e saídas, sendo que normalmente estes são usados para aceder a periféricos de memória de massa, portanto periféricos de armazenamento de massa. Comparando a primeira com a segunda, podemos dizer que quando as entradas estão ao mesmo nível do sistema de ficheiros, sendo os dispositivos vistos como quaisquer outros ficheiros, isto vai aumentar o número de funções de sistema que permitem manipular o sistema de ficheiros. Porquê? Porque também vamos ter a possibilidade de trabalhar com periféricos virtuais, com periféricos em sistemas de virtualização. Na realidade, isto vai facilitar o redirecionamento das leituras e também da escrita para terminais, impressoras, periféricos, como outros tipos de periféricos não impressoras, e também para próprios ficheiros. Portanto, isto vai facilitar o redirecionamento das leituras e escritas para todos estas saídas, para ficheiros, terminais, impressoras, monitores e outros periféricos. Portanto, esta segunda relação, que eu recordo mais uma vez e friso, que é as entradas estão ao mesmo nível do sistema de ficheiros, entradas-saídas, estão ao mesmo nível dos sistemas de ficheiros, sendo os dispositivos, quer físicos, quer virtuais, são reconhecidos como quaisquer outros ficheiros. Isto funciona em Unix e em Windows e é muito importante. Então, isto, depois de falarmos daqui desta abordagem, portanto, vamos aqui fazer uma pequena retrospectiva. O que é o sistema de ficheiros? É um conjunto de ficheiros, diretorias, descritores e estruturas de dados que são geridos por um módulo do sistema operativo que se chama Sistema de Gestão de Ficheiros. Esta é a definição redondinha do que é um sistema de ficheiros, o que nos leva para o sistema de ficheiros a ter de se encarregar então para definir ali a unidade mínima de armazenamento, o tamanho dos clusters e também a segurança e a credibilidade da forma como eles trabalham em rede. Portanto, isso é aqui os dois pontos prévios. Isto leva-nos depois a falar de alguns sistemas de ficheiros propriamente ditos. Eu vou aqui retroceder porque depois quero fazer uma ainda, até posso deixar aqui, ainda quero fazer mais uma retrospectiva e depois avançar mais nos sistemas mais individualmente, digamos assim. Então, começando por falar nesses sistemas de ficheiros de forma individual, já viram ali, porque eu já andei para a frente e está ali no cantinho ainda, a FAT. A FAT, que significa File Allocation Table, ou em português tabela de alocação de ficheiros, ela surge pela primeira vez na primeira versão do DOS, portanto do Operating System, que foi o sistema operativo dominante durante algum tempo, e em 1977, na primeira versão do DOS, o sistema vai funcionar através de uma tabela, e essa tabela contém as indicações para onde estão todas as informações de cada ficheiro. Portanto, é isso que o FAT tem de concreto. Ou seja, quando um ficheiro é gravado, a FAT vai dividir
a área do disco em pequenos blocos e um fecheiro vai ocupar um determinado número de blocos consoante o seu tamanho, sendo que esses blocos não têm de estar obrigatoriamente em sequência. Portanto, os blocos podem estar espalhados. Isto era o que levava à fragmentação. Era este espalhar dos blocos pelos discos rígidos e depois, quando ficavam demasiado espalhados, fragmentados, não é? Daí o nome fragmentação dos ficheiros. E era preciso usar uma aplicação para desfragmentar, para tentar juntar o mais possível os pedaços dos ficheiros, de forma a que o acesso a esses pedaços não se tornasse demasiado lento por estar demasiado fragmentado. Então, daí vem a necessidade de ter a tabela, a tal File Allocation Table, a tal tabela de alocação de ficheiros, para podermos localizar com sucesso cada bloco de cada ficheiro e facilitar a leitura e a escrita nesses mesmos blocos. Portanto, isto é o princípio básico da FAT. Outro sistema muito importante é o sistema NTFS, sistema atual dos sistemas operativos Windows. E o NTFS, que significa em inglês New Technology File System, é um sistema que possui um sistema de journaling. O que é isto? Significa que o sistema operativo recupera os problemas sem ter necessidade de verificar a integridade dos ficheiros, ou seja, quando há um problema, ele vai recuperar desse problema sem a obrigatoriedade de verificar a integridade do sistema de ficheiros. E o NTFS também possui permissões que vão possibilitar o controle de acesso dos utilizadores aos ficheiros, também permite a compressão dos ficheiros e uma encriptação transparente desses mesmos ficheiros. Além disso, o NTFS tem um sistema de gestão de cotas que permite a qualquer administrador de um computador ou rede que use um sistema operativo que tenha este sistema de ficheiros, permite então aos administradores definir quantidades de espaço em disco para cada utilizador. Portanto, usando aquilo que se chamam servidores de ficheiros, poder então definir essa funcionalidade e essa capacidade, essas cotas de disco para poderem ser utilizadas por cada utilizador. Voltando aqui aos sistemas de ficheiros, então, a câmara falhou aqui um bocadito, mas penso que já voltou. Voltando aos sistemas de ficheiros, podemos falar ainda de mais alguns e neste caso vamos falar de um sistema que foi desenvolvido pela IBM e que foi disponibilizado em open source, ou seja, utilização aberta, para ser utilizado com o Unix, que é o Journaling File System, o JFS. O Journaling, como eu já referi atrás, é um sistema que permite recuperar de problemas sem necessidade de verificar a integridade do sistema de ficheiros. E o Journaling File System, obrigado Amoroso, o Journaling File System foi desenvolvido então pela IBM e foi disponibilizado em open source para ser usado com o Unix. O que é que isto tem também de característico? É que o Journaling permite o redimensionamento das partições sem desligar o computador. Ou seja, as partições de disco podem ser redimensionadas sem desligar o computador. Ele usa aquilo que se chama uma estrutura de armazenamento em blocos, digamos assim, nas estruturas físicas dos discos e no início este sistema, o Journaling, tinha muitas instabilidades, muitos bugs. Hoje em dia é extremamente estável e bastante utilizado em conjunto então com sistemas de base Unix. Outro sistema também importante, o High Performance File System, também da IBM, foi introduzido no sistema IBM OS 2.1 e vai ter a capacidade de suportar ficheiros até 2 GB pela primeira vez. Ele foi criado para ultrapassar as limitações do DOS, principalmente a limitação ao nível do número de caracteres no nome dos ficheiros, que em DOS era no máximo 8 caracteres e uma série de caracteres especiais que eram proibidos. Também este HPFS, não é da HP, é da IBM, mas HP significa High Performance,
ele vai coexistir com a FAT, também pode correr independentemente da FAT e vem então surgir com o suporte para ficheiros até 2 GB, introduzindo essa novidade. Outro sistema importante de ficheiros e que raramente nós nos lembramos dele é o ISO 9660 e que tem a ver com os CDs. Portanto, ainda hoje, quando usamos um CD, um CD-ROM, este sistema é o que permite que um CD seja lido, o mesmo CD, possa ser lido em plataformas diferentes. Foi criado em 1988, pela iSierra e quase todos os CD-ROMs existentes no mundo, quase todos os leitores de CDs existentes no mundo, leem os ficheiros no sistema ISO 9660. Portanto, a compatibilidade é o seu principal forte. Um sistema também importante e principalmente para os fãs do Linux é o Minix. O Minix é um clone pequeno e open source do Unix e foi criado para funcionar em computadores de baixo custo com recursos limitados. O Minix está disponível, o seu código-fonte está disponível na internet e isto acaba por torná-lo bastante apreciado e apropriado para quem quer aprender como funciona um sistema operativo. Ele corre a partir de processadores que tenham a partir de computadores que tenham 4 MB de RAM, bastam 100 MB em disco rígido, basta ter um CD-ROM para iniciar o sistema e ele aceita processadores tão antigos como o Intel 386, portanto o processador que deu aqui origem à arquitetura x86, portanto ao boom, não à arquitetura, mas ao boom da arquitetura x86. Ou seja, com um computador de recurso muito limitado e de baixo custo, o Minix corre e funciona perfeitamente. Outro sistema de ficheiros bastante também importante na história dos sistemas de ficheiros é o sistema XFS, que é um sistema para sistemas da SGI, ou seja, da Silicon Graphics Incorporated, e este sistema foi muito usado pela comunidade de open source porque fornece capacidades de 64 bits para ficheiros de grande escala. Este sistema de ficheiros também permite a gestão de volumes e a gestão de taxas de input e output, bem como tecnologia de journaling para recuperar rapidamente e também de forma fiável os ficheiros. Portanto, este sistema, o sistema XFS, é um sistema bastante também usado na comunidade open source por causa disso. Outra versão, o XIA, XIA. O XIA também é uma versão modificada do Minix e vai aumentar a capacidade para os nomes dos ficheiros e para o sistema de ficheiros. Não traz nada de novo em relação ao Minix sem ser isso, não é muito popular, mas funciona muito bem, é muito estável, portanto, quem quer aprender a trabalhar o interior de um sistema de ficheiros, de um sistema operativo, vai gostar bastante deste XIA. Estudantes de programação, estudantes de arquiteturas de sistemas operativos num nível já mais avançado, usam muito este sistema para testes. Depois podemos falar dos sistemas EXT ou EXT, sistemas que são usados, são nativos em Linux. Existe a versão EXT, a versão EXT 2, EXT 3, EXT 4. Há quem fale em EXT 5, mas o EXT 5 na realidade não é bem um sistema de fecheiros, mas sim uma extensão do EXT 4. Portanto, ainda não sendo um sistema de fecheiros plenamente utilizado. Estes são os mais poderosos e populares também sistemas nativos do Linux e foram criados por serem muito compatíveis com os avanços das diferentes versões, das diferentes releases de Linux. Se usarmos estes sistemas, não precisamos de refazer os sistemas já existentes.
O Waste original é uma versão antiga do Waste 2, não é compatível com nenhuma das suas versões mais avançadas, hoje em dia praticamente já não se usa e mesmo os sistemas muito antigos que tinham Waste foram convertidos para este 2 pelas próprias versões dos sistemas operativos, e eu só falei aqui deles do Waste por uma questão histórica, porque deixou praticamente de ser utilizado. Então, recapitulando, e para concluir aqui o nosso webinar, um sistema de ficheiros é um conjunto de ficheiros, diretorias de escritores e também estruturas de dados que são geridos por um módulo do sistema operativo, que é o módulo que se chama Sistema de Gestão de Ficheiros, vai permitir estruturar armazenamento e recuperação de dados também de forma persistente num dispositivo. Sendo um sistema de ficheiros, obviamente é composto por ficheiros ou arquivos e também por diretorias. Cada ficheiro tem 3 características que o identificam de forma única: o nome, o descritor e a informação. O sistema de ficheiros também vai encarregar-se de definir tamanhos de clusters, ou seja, a unidade mínima de armazenamento, e vai também haver relacionamento entre os sistemas de ficheiros e as entradas e saídas. Falando aqui de alguns dos sistemas mais importantes, o FAT, então, recapitulando, aparece em 1977 na primeira versão do DOS e vai funcionar então através de uma tabela essa que contém as informações, as indicações onde estão as informações de cada ficheiro. Quando um ficheiro é gravado, a FAT divide a área do disco em pequenos blocos e esses blocos não têm de estar em sequência. Portanto, daí a necessidade de termos uma tabela para localizar precisamente esses blocos. NTFS, New Technology File System, possui sistema de journaling e o sistema consegue recuperar de problemas sem necessitar de verificar a integridade do sistema de ficheiros. Tem aí também então as permissões, a compressão de arquivos, a encriptação transparente e a gestão de cotas, que permite então aos administradores de computadores e redes definir quantidades de espaço em disco a atribuir a cada utilizador. Depois vou saltar uma série deles porque apenas coloquei aqui na apresentação os mais importantes, e temos o Waste 2, o Waste 3 e o Waste 4, os mais populares. Como disse há pouco, não foram criados para serem compatíveis com os avanços das novas versões de Linux e vão então ter essa compatibilidade e essa capacidade de crescimento. Também o HPFS, pela sua importância histórica, que teve o suporte para ficheiros até 2 GB, ultrapassando as tais limitações do DOS, e ele consegue coexistir com a FAT ou correr independentemente, portanto, características importantes. Sistemas de ficheiros. O descritor, o descritor é toda a estrutura de dados no dispositivo de informação que contém a informação no dispositivo de armazenamento, seja um disco, uma pen, uma disquete, que já não se usa praticamente, um DVD, um CD, etc. É toda a estrutura de dados no dispositivo de armazenamento que vai conter informação sobre o ficheiro, sendo que alguns são metadados, outros não são metadados, mas alguns sim. Tamanho, data de criação, data de alteração, data de acesso, quem criou, autorizações de acesso e o tipo de ficheiro. Portanto, todas essas informações serão o descritor. Não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar. Se quiserem, aproveitem. Se não, despeço-me até quinta-feira com um webinar sobre VLANs e espero por vós. Até lá. Um grande abraço, muita saúde para todos
e bons estudos também. Até quinta-feira. Esta semana temos uma semana mais curta com um feriado na sexta. Portanto, até quinta, um forte abraço. Se não tiverem mais nenhuma questão, agradeço a vossa presença e despeço-me com muita saúde para todos.